Tempo de Quaresma é tempo de conversão. É tempo, só para lembrar, o compromisso que assumimos na quarta-feira de cinza, dizendo que ao longo deste tempo nós estaríamos caminhando com Jesus. E como sinal de agradecimento a Jesus que deu a vida para nós também assumimos alguns compromissos. Aumentar a nossa oração, viver alguns momentos de jejum, pequenas penitências, para colaborar com a grande penitência e oferecimento de Cristo da sua vida e, sobretudo, o também sermos caridosos para com todos. Não teria sentido ter a fé se nós não olharmos para os nossos irmãos, nos quais encontramos também o rosto de Cristo. Ao longo desta quaresma, nós encontramos alguns evangelhos que nos ajudam a refletir sobre este compromisso e esta caminhada que devemos percorrer. E a cada segundo domingo de cada ano, domingo de quaresma, nós sempre encontramos este trecho de Lucas, o evangelho da transfiguração. Já falamos no dia da Epifania do Senhor que são várias as epifanias de Cristo, isto é, em vários momentos Deus atrás de uma nuvem e fala indicando seu filho para dizer: este é meu filho amado, escutai-o. Escutai-o, na verdade, é só no evangelho de hoje. Nas outras duas vezes, Deus revela, diz: este é meu filho amado, nele eu coloquei o meu bem-querer. Hoje já é mais imperativo: este é meu filho amado, escutai-o. Escutai o que ele diz. Então, é uma epifania, é uma manifestação de Deus que, olhando para os discípulos e olhando para nós, diz: este é meu filho. Jesus é o meu filho. Mas, entrando no evangelho de hoje, a manifestação de Jesus em cima de um monte. Jesus subiu para rezar. São vários os momentos em que nós encontramos a subida de Jesus para o monte. E quase sempre acontece quando Jesus deve decidir alguma coisa importante. Pouco antes, ele havia dito para os discípulos, havia antecipado o destino que o espera, que irá ser preso, irá ser condenado, irá morrer. E os discípulos rejeitam esta ideia. Não pode acontecer. Tu és o grande, tu és importante para nós. Estaremos prontos para te defender. Pedro, sobretudo, que faz de tudo para dizer: Jesus, nós não queremos que nunca mais você fale estas coisas. Então Jesus se dá conta que o tempo está passando e os discípulos ainda não estão prontos para viver aquilo que nós estaremos vivendo daqui a algumas semanas, a paixão de Cristo. Então, nestes momentos, sobretudo, ele escolhe lugares privilegiados para rezar. Ele pede a Deus que naquele momento ele possa ter a força para enfrentar o que deve, mas para que a humanidade também, na doação da sua vida, a humanidade possa verdadeiramente descobrir que Ele é Deus e veio para dar a vida para nós. Neste contexto, ele da montanha é o Monte Tabor, não tem dúvida que seja ele, porque desde os primeiros séculos foram construídas 3 pequenas igrejas e agora um santuário. Neste lugar de montanha, lugar mais próximo com Deus, subir o monte é significativo na Bíblia. Jesus leva 3 discípulos. Alguns contestam, por que 3? Por que não todos? Pode ser simbólico o número 3, mas tudo indica que ele leva os discípulos, Pedro, João e Tiago, os primeiros que começam a compreender a vinda de Cristo. Começam a descobrir que ele não é somente o profeta, não é um curandeiro, mas aquilo que ele está realizando diz que ele é algo a mais. De fato, Deus o revela: ele é meu filho amado, escutai-o. Leva os 3. Mas o que os 3 fazem em cima da montanha? Eles vão alternando momentos de ficar acordados contemplando e momentos em que estão dormindo. É a caminhada que cada um de nós pode viver, a caminhada espiritual.
Há momentos na nossa vida em que nós, depois voltamos ao Evangelho, mas este momento fala para nós, é a nossa vida, é a nossa caminhada espiritual. Mesmo quando nós estamos com Jesus e sabemos que o tempo todo Ele está conosco, há momentos em que nós experimentamos a presença dEle. Ficamos felizes, rezamos ou louvamos. É um momento em que Jesus parece não nos falar nada. Então, esta comparação é muito interessante. E a nossa caminhada de fé, que em alguns momentos nos mantém acordados, contemplando a beleza de Cristo, e há momentos em que Ele está lá, mas parece não dizer nada na nossa vida. É a nossa caminhada espiritual, é o nosso compromisso de procurar subir a montanha, isto é, chegar sempre mais perto dele, mas nossos momentos de fraqueza nos deixam espiritualmente dormir. Há, porém, alguns outros elementos. Moisés e Elias representam os profetas, representam o Antigo e o Novo Testamento, para dizer que em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer momento, sempre a humanidade passou para isso. Momentos felizes, momentos mais tristes. Momento em que contemplamos o rosto de Deus e de Cristo. Momento em que nós, por causa do nosso erro, do nosso pecado, nos afastamos. Mas Ele está lá rezando. Os dois conversam, quer dizer, a fé em Jesus, em Deus, sempre esteve presente, mesmo em momentos mais fortes e menos fortes. Aparece, porém, neste momento, atrás de uma nuvem, a voz de Deus que revela: este Jesus é o meu Filho amado, como já falamos. Aí que os discípulos acordam. Quando nós experimentamos momentos diferentes, nós também acordamos e devemos permanecer acordados. De lá para frente, os discípulos sempre ficarão acordados, com medo, mas experimentam verdadeiramente o Cristo presente no meio deles. A um certo ponto, depois que acordarem, é sempre Pedro que fala: Jesus, olha, é tão bom ficarmos aqui. Estamos contemplando teu rosto, o rosto amado por Deus. Estamos vendo a tua roupa um pouco diferente. Qual é a roupa de Jesus? Ou a túnica ou o perizoma. Perizoma é quando Jesus tirou a túnica, colocou a toalha na última ceia para servir. Então, quando nós pensamos na roupa de Jesus, sempre devemos pensar as duas coisas. Jesus se faz servo no nosso meio para nos servir, mas Ele coloca a túnica, que é sinal de regalidade. Ele é o nosso servidor e é o nosso rei. Dependendo de como nós olhamos para Cristo, nós podemos encontrar os dois elementos. Aqui eles não experimentaram ainda a presença de Cristo como perizoma, Cristo servidor. Aqui contemplam a grandeza de Cristo. Até a tua roupa ficou diferente, isto é, estamos encontrando agora em você algo como nunca tínhamos visto acontecido. Então, nesta presença gloriosa, nós vamos te pedir, vamos permanecer aqui. É aquele momento de oração. É quando nós estamos entendendo melhor a palavra de Deus. Olha, é tão bom que não gostaríamos de sair daquela página de Evangelho por motivo nenhum. Mas Jesus diz: é bom estarmos aqui. Que bom que vocês compreenderam agora aquilo que irei fazer. Que bom que agora me conheceram. Mas agora que me conheceram, está na hora de descer. Isto é, não podemos ficar o tempo todo na capela rezando. Que bom, mas a nossa vida não é somente contemplativa, mas é ativa também. É hora de se misturar, descer da montanha, se misturar com os outros, para que os outros, por nosso meio, pela fé, por aquilo que nós experimentamos, possam experimentar o mesmo encontro com Cristo. Então convida a descerem, porque no meio de todos eles possam
transmitir com a fé, com testemunho, com palavras e com gestos, quanto que é bom ter feito este encontro de Cristo. Então, resumindo, esta página de Evangelho, que é muito mais rica daquilo que nós apresentamos, é um convite para que nós também tenhamos momentos de oração, momento de encontro com Cristo, reconhecer a grandeza que está nele, reconhecer que devemos necessariamente entrar em sintonia com ele e depois deste encontro se misturar com os demais para transmitir a nossa fé. É uma caminhada que ainda nos espera até a Páscoa do Senhor, mas que por meio das leituras que encontramos, pode e deve ser vivida para nós e para os irmãos e irmãs que convivem conosco a cada momento. Assim seja.